Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. Trazendo essa palavra, eu vejo uma grande responsabilidade. Sem mais delongas, eu já queria ler 3 versículos para nós iniciarmos a palavra. Hebreus 11, 8, 9 e 21. Acho que vai ser muito difícil para mim pregar sem ninguém conversando. É uma coisa um pouco nova, mas amém. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Versículo 21. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Amém? Vou fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Senhor, venha ministrar ao nosso coração, Pai. O Senhor venha trazer conforto, exortação, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que os corações possam estar abertos para receber a tua palavra, Pai. Não seja eu, mas seja o Senhor através da minha vida, em nome de Jesus. Sempre que eu vou falar de algum dos patriarcas, eu lembro da minha primeira aula do curso do seminário teológico. O professor chegou na sala e ele explicou o significado da palavra teologia. E ele perguntou para a gente, mas qual Deus que nós iremos estudar no seminário? Eu lembro que nós começamos a responder, né, e surgiram várias respostas, e ninguém chegou à resposta que ele queria. E uma das nossas colegas falou assim: nós iremos estudar sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele falou assim: chegamos no ponto que eu queria. E sempre que nós lembramos do nosso Deus, nós lembramos também do personagem Jacó. Ele é lembrado porque ele fez parte da promessa. Acho muito interessante que em Abraão Deus faz uma promessa. Em Isaac, Deus cumpre a promessa feita a Abraão. Mas em Jacó, Deus perpetua essa promessa. Em Abraão, Deus promete que seriam benditas todas as nações da terra. Deus promete a Abraão que dele sairia uma nação. E em Isaac, Deus mostra essa promessa física de uma forma palpável. Deus dá um filho a Abraão. E em Jacó, Deus vai perpetuar. Em Jacó, Deus cria uma nação. A partir de Jacó, Deus monta essa nação conhecida como nação de Israel. Jacó, ele era irmão de Esaú. Cara, muito bacana, até 10h35, beleza. Acho que eu não vou usar o tempo todo, não. Jacó, ele era irmão de um cara chamado Esaú. Jacó era gêmeo de Esaú. E quando Jacó e Esaú nascem, Jacó ele nasce grudado no calcanhar de Esaú. Esaú significa peludo, porque Esaú já nasceu com bastante cabelo. E Jacó ele nasce grudado no calcanhar de Esaú e ele recebe um nome com significado voltado mais para aproveitador, enganador. Então Jacó ele já nasce com o nome de quem ia dar errado. Jacó ele já nasce com esse nome com uma característica marcante, mas uma característica marcante ruim, né? E seu nome era de enganador e as suas atitudes condiziam com o nome que ele recebeu. Se a gente pegar a história de Jacó, a gente vai ver em suas atitudes vários momentos que ele enganou pessoas. Por exemplo, enganou Esaú, comprou a primogenitura de Esaú, que também não conhecia o valor da primogenitura. Ele compra essa primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas. A gente vê Jacó enganando seu pai. Isaac já era avançado de idade, já estava quase cego, e
Jacó ele junta ali com a sua mãe, eles armam um plano e enganam o pai deles, então ele recebe a bênção no lugar de Esaú. Jacó ele engana Labão, seu sogro, inclusive Labão tentou enganar Jacó, mas no final das contas Jacó conseguiu passar a perna nele também. Era um cara esperto demais. Jacó ele carregava essa característica, como o seu nome era de enganador, ele também carregava essa característica de enganar pessoas. Jacó ele viveu uma vida de engano e de fuga. Ele enganava e fugia. Enganou o irmão, fugiu do irmão. Enganou o pai, fugiu do pai. Enganou o sogro, fugiu do sogro. Então Jacó ele viveu essa vida meio bagunçada, toda errada no começo. Jacó, em um determinado momento da vida dele, ele passa por um lugar que ficou conhecido como Peniel. E esse lugar foi conhecido como um lugar de encontro com Deus na vida dele. Jacó ele decidiu naquele lugar mudar de vida. E nós vemos muitas pessoas pregando, né, que Jacó lutou com anjos para receber uma bênção. E às vezes alguns pregadores dizem até que essa bênção poderia ser uma bênção material e algo do tipo, e pregam sobre essa teologia do triunfalismo em cima desse texto. Mas Jacó, naquele momento, ele estava buscando, na verdade, uma mudança de vida. E Jacó, a partir daquele momento, ele não tem mais esse nome de Jacó enganador. Mas Deus dá um novo nome para ele, que era de Israel, que significa príncipe de Deus. E foi isso que Deus tratou no meu coração. Gostaria de entrar agora na mensagem em si. Jacó foi um patriarca, Jacó entra no compilado do Heróis da Fé, mas Jacó ele entra com uma lembrança, não como de enganador. Mas Jacó ele entra nessa história como uma lembrança da pessoa que fez a diferença. E eu queria, né, que vocês refletissem sobre isso, pensassem e tentassem gerar em si uma resposta. Como nós seremos lembrados? Nós conhecemos o nosso Deus como Deus de Abraão, como Deus de Isaac e como Deus de Jacó. Imagine se toda vez que nós repetíssemos isso, que não é que virou um jargão, mas é algo muito dito nas igrejas hoje, algo muito lembrado por nós hoje. Imagine se nós falássemos isso e chegar no finalzinho da frase a gente fala, pô, mas Jacó fez tudo errado. Jacó ele enganou tanta gente. Será que nós deveríamos lembrar do nosso Deus com esse nome, Jacó? Será que Deus deveria ser lembrado também com esse nome? Será que Jacó era digno de entrar, né? Nessa fala nossa? E Jacó ele foi porque ele lutou e ele queria uma mudança de vida. Ele não queria ser mais o mesmo. E ele é lembrado por todos nós como o príncipe de Deus, como pai da nação de Israel. Jacó ele não ficou lembrado como somente um enganador, a pessoa que passava a perna em todo mundo, mas como aquele que lutou para mudar de vida e carregou até uma ferida na coxa, né, para o resto da vida. E como nós seremos lembrados? Nós somos chamados para fazer a diferença, nós somos chamados para gerar filhos, né, gerar crentes. Como que essas pessoas irão lembrar de nós? Como que nós somos lembrados hoje? Será que nós somos lembrados como enganadores, como pessoas que praticam o mal, que praticam más obras? Ou será que nós seremos lembrados como aqueles que fizeram verdadeiramente a diferença? Nós somos chamados para fazermos a diferença, sermos lembrados por essa diferença que nós fizemos. Nós vemos, por exemplo, grandes nomes aí que fizeram a diferença. Poderíamos citar John Wesley, Charles Spurgeon, Billy Graham, entre outros, Aimee, Temple McPherson, pessoas que fizeram verdadeiramente a diferença. Nós também fomos chamados para ser lembrados como pessoas que fizeram a diferença. E nossos discípulos, que as pessoas que nos cercam e que, quando ouvirem falar de nós, possam ouvir como pessoas que fizeram
realmente a diferença como príncipe, não como enganador. Eu queria ler um salmo, fala um pouco sobre isso. Salmo 78. Opa, não abri não. Salmo 78, versículo 4 até o versículo 8. Não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam. E eles, por sua vez, contassem aos próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Então, que nós possamos contar aos nossos filhos, que nós possamos contar aos nossos discípulos. Eu falo aqui essa noite para pastores, para ministros do Evangelho, pessoas que já pregam, que já fazem a obra do Senhor, que já cumprem o seu chamado, e que nós possamos contar a essas pessoas as maravilhas que o Senhor tem feito. E que nós não sejamos lembrados, como o versículo 8 fala aqui, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Nós possamos nos preocupar com o legado que nós deixaremos para a próxima geração. O pastor, ele pregou esse ano, até dessa passagem, foi na Páscoa, e ele expressou uma extrema preocupação pela próxima geração, pelo que nós deixaremos para a próxima geração. Então, que essa preocupação ela nasça também no coração de cada um de vocês. O que nós deixaremos para a próxima geração? Jacó, naquele momento em Peniel, eu acredito que ele lembrou da promessa feita por Deus para o seu avô, e lembrou também que ele carregava um legado, lembrou que ele seria também lembrado, né, por todas as próximas gerações, e ele não quis permanecer da mesma forma. Ele não quis continuar sendo o enganador. Ele não quis continuar vivendo uma vida de fuga por conta dos erros. Mas ele decidiu viver uma mudança de vida. E em nossas vidas, sabe, ainda alguma coisa, mesmo que nós sejamos líderes, nós sabemos que estamos sujeitos ao pecado, nós estamos também sujeitos a cair. E se há alguma coisa em nós que ainda pode nos marcar de uma forma, podemos dizer, negativa, ou que possa atrapalhar aquilo que nós deixaremos para a próxima geração, nós venhamos lutar, né? Batalhar para que nós venhamos vencer essas coisas, para que o nosso nome não seja lembrado como enganadores, como pessoas que não praticaram boas obras, mas que o nosso nome seja lembrado como pessoas que cumpriram verdadeiramente com êxito aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer. Amém? Então, eu sei bastante pouco tempo, mas espero que Deus tenha falado ao coração de vocês e que nós possamos deixar, então, esse legado de pessoas que cumpriram de verdade aquilo que Deus nos chamou, e nós venhamos ser lembrados como príncipes, não como enganadores. Amém? Bruno, está com você.